O que fazer quando o interagente só quer gozar? E aí? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E hoje é um vídeo para terapeutas, né? Para quem não sabe, interagente é a forma como nós, terapeutas, chamamos as pessoas que nós atendemos. E tem muitas pessoas que buscam a massagem tântrica, a terapia tântrica, com o objetivo apenas de gozar. Apesar de ser bem-vindo o gozo, a ejaculação, dentro de uma experiência de massagem tântrica, o gozo, a ejaculação, o orgasmo, eles não são o objetivo, eles são uma consequência, um efeito colateral. Quando a gente reduz a experiência da massagem tântrica, né, a apenas o gozo, a ejaculação, a gente não está entendendo, não tem muita clareza do que se trata a experiência tântrica. E com isso podem surgir alguns conflitos durante a massagem tântrica. Que tipos de conflitos? Pode acontecer da pessoa acabar a massagem e não teve um gozo, e a pessoa achar que foi enganada, que o serviço, né, não foi bom, que não foi eficiente. Pode acontecer da pessoa parar a massagem antes do término porque ela gozou e daí era só isso que ela queria, então pode parar que eu tenho outros compromissos. Pode até querer pagar metade da sessão, olha, só foi em metade da sessão, então não preciso pagar a sessão inteira, porque era o objetivo. Pode acontecer também do próprio terapeuta se sentir ofendido, né? Tem muitos profissionais do sexo que vendem massagem tântrica com outro propósito, né? Com propósito mesmo de gozar, de ejacular. E daí a pessoa se sente ofendida, como se a pessoa, o interagente, estivesse subentendendo que é um profissional do sexo, sendo que não é esse o propósito, né? Então, o que fazer nessas situações? Para começar, eu acho que o importante, seja do terapeuta, do massagista. Eu gravei um vídeo falando sobre a diferença do terapeuta para o massagista. Se você quiser entender melhor sobre isso, tem o vídeo no canal. Mas tanto o terapeuta quanto o massagista, eles não estão ali, estão como profissionais do sexo para fazer a pessoa gozar. Eles têm um outro objetivo, que é um objetivo dentro da linha do Tantra. O que precisa acontecer, em primeiro lugar, é ter muita clareza, trazer essa clareza para a pessoa que vai receber a massagem. Eu observo que quando eu iniciei a minha carreira em 2014, eu me sentia muito ofendida cada vez que chegava uma pessoa me buscando para realizar massagem tântrica que tinha esse objetivo. E daí chegam aqueles tipos de pergunta, né? Como é que é a finalização? Posso tocar em você? Perguntas que não fazem parte de um processo terapêutico tântrico. Uma coisa que é importante a gente entender é que não são todas as pessoas que sabem do que é o Tantra, né? Tem muitos, por exemplo, os casais que eu tenho alunos que fazem o curso e que o esposo ou a esposa não aceita não incluir o Tantra porque acha que é coisa errada, que é putaria, não entende o que é o Tantra. Existe muita ignorância, né? Muita falta de conhecimento acerca do Tantra. Então, uma coisa que é interessante você saber é que quando a pessoa ela tá te buscando pro Tantra e ela não tá entendendo o que é o Tantra, que de repente é uma falta de conhecimento dela e que você pode trazer essa clareza para essa pessoa, porque o Tantra de repente pode ser uma ferramenta que vai transformar a vida dessa pessoa e daí por falta, né, de clareza, de conhecimento, ela deixa de vivenciar, né? Então ela de repente te procura com uma proposta que é mais sexual e daí você já se sente ofendido, ofendida, já dá um corte na pessoa, fala, vai procurar uma garota de programa. A pessoa vai, procura o profissional do sexo e daí se mantém no mesmo padrão e não se transforma, porque ela vai procurar mais do mesmo, sendo que você tem algo diferente, né, para poder oferecer e transformar. Então, o que eu comecei a observar ao longo da minha carreira é que quando as pessoas me procuravam e o objetivo delas era gozar e eu explicava do que se tratava o Tantra, muitas delas tinham interesse terapêutico. Então, às vezes,
Era um homem que tinha ejaculação precoce, era um homem que era compulsivo por sexo, por masturbação, era um homem que tinha dificuldade de ereção. Às vezes também mulheres podem buscar o Tantra apenas com o intuito, né? Eu tô falando de homem porque geralmente são homens, mas também pode acontecer mulheres com compulsão por pornografia, por sexo. Então, quando a gente explica do que se trata, você dá a oportunidade para essa pessoa conhecer o Tantra no sentido que a gente enxerga e que as pessoas que não conhecem não enxergam. Então eu vejo isso como uma responsabilidade nossa, enquanto terapeuta, enquanto massagista, de passar essa informação, esse conhecimento para a pessoa, para que uma vez, né, a pessoa tendo esse conhecimento, ela possa decidir se isso faz sentido para ela ou não. Agora, uma coisa que eu sempre entendo, deixo claro, é não. Ou seja, quando a pessoa me busca para uma coisa, é só para gozar. E daí eu falo, não, meu trabalho não se trata disso, mas o meu trabalho se trata disso. Isso te interessa? E daí a pessoa fala, não, eu estou interessado no gozo. E daí a pessoa insiste e fala, não é não. Então, não é o meu trabalho, então não faz sentido, não vou poder te ajudar, ok? Agora, muitas vezes faz sentido. Então, o primeiro ponto é não entrar em julgamento com a pessoa, porque realmente a pessoa tem falta de conhecimento, né? Tem uma ignorância em relação ao Tantra, e de repente você pode trazer uma ferramenta que pode transformar a vida da pessoa. Então é importante você contextualizar, explicar e sair desse lugar de se sentir ofendido, porque realmente a pessoa, até entrar em contato com você, ela não sabe do que se trata, né? Ela não sabe que você não é uma profissional do sexo. Então, primeiro, esclarecer para a pessoa. Esclareceu? Fez sentido? Legal, vamos para uma sessão, né? Então, muitas vezes acontece na sessão de pessoas chegarem à sessão com esse objetivo. O que eu observo é que é muito raro uma pessoa chegar na sessão com esse objetivo, uma vez que foi deixado tudo muito claro antes. Então, o que eu recomendo para você é que antes de você marcar a sessão com qualquer pessoa, que você converse com essa pessoa antes, que ninguém vai entrar em contato comigo e vai falar, essa magra, quero marcar um horário. Daí eu falo, minha, tem um horário para tal dia. Beleza, marquei. Não, ninguém vai marcar um horário comigo dessa forma. Eu sempre vou explicar do que se trata. Inclusive eu tenho um vídeo onde eu explico, né, sobre isso. Eu compartilho esse vídeo, explico para a pessoa, eu pergunto para a pessoa o que ela está buscando. E daí, se eu acredito que é adequado, eu começo a complementar informações sobre aquilo que ela está buscando, porque cada pessoa busca o Tantra por um motivo diferente. Tem pessoas que vão mesmo buscar o Tantra pela questão do orgasmo. Quantas mulheres nunca tiveram um orgasmo na vida? Ou mesmo homens, né, que tenham uma compulsão por sexo e daí de repente ele tá buscando a terapia tântrica. Então eu vou explicar como que dentro do meu trabalho eu posso contribuir com a questão dele. E se ele tiver qualquer pensamento que não é exatamente do que se trata, eu vou esclarecer e vou deixar muito claro. Então é muito importante que tenha essa conversa antes da pessoa chegar no seu atendimento, porque com isso vai ser muito difícil que uma pessoa vai chegar no seu atendimento achando que é outra coisa. Uma vantagem que eu vejo dos terapeutas em relação ao massagista, porque isso às vezes é muito mais fácil deixar claro do que com massagem, mas pode ser ignorância minha, porque eu não sou massagista. Mas o que eu percebo assim, que todas as pessoas que vêm para fazer uma sessão, elas vêm para passar por um processo terapêutico, por um processo de desenvolvimento sensorial. Eles não vêm para fazer uma experiência, uma massagem, elas vêm para um processo. Então tá muito mais claro para essa pessoa que vai fazer a sessão comigo que é um processo. Eu não sei, enquanto massagista, se é possível passar essa clareza, né? Porque você não tá fazendo realmente um processo terapêutico. Você, enquanto massagista, geralmente a pessoa vai lá, ela olha qual massagem você tem para oferecer e ela escolhe aquela massagem que ela quer fazer, que não necessariamente é um processo terapêutico, tá? Mas eu tô falando isso, pode ser até ignorância minha, porque eu não conheço muito do universo dos massagistas. Mas eu vejo que uma pessoa que não tem uma formação de terapeuta, não tem uma bagagem, um conteúdo para poder
e além da técnica da massagem, né? Muitas vezes a pessoa que é o massagista, ele tem a técnica, mas ele não tem uma fundamentação que um terapeuta tem. Então eu acredito que como terapeuta, a gente acaba tendo uma vantagem de, nessa conversa que antecede a sessão, já conseguir um público mais selecionado, no sentido de que um público que está com muito mais claro do que se trata do que uma pessoa que não é um terapeuta. Mas nada impede que uma pessoa que esteja apenas atendendo como uma massagem, não como processo terapêutico, que deixe isso muito claro. É uma massagem, mas é uma massagem que tem isso, isso e isso. Esse é o objetivo. E deixar tudo muito claro antes de chegar à sessão. Com isso, vocês evitam muita fadiga, né, de chegar na sessão e acontecer isso. Eu vou ser bem honesta que esse tipo de situação chegou a acontecer no meu início de carreira. Hoje, talvez, né, como eu já tenho um trabalho já faz alguns anos na rede social, no YouTube, no Instagram, apesar que eu perdi meu Instagram e comecei outro, né? Inclusive, se você não me segue no Instagram, segue lá no Prensa Magra _. Eu tô com o Instagram novo, né? Então, se você me seguia no antigo, o antigo foi desativado pelo Instagram por eu trabalhar com sexualidade, e agora eu tô com outro Instagram. Segue lá, dá essa força lá. Se quiser conversar comigo pelo direct, só mandar mensagem lá, tá bom? Mas como eu tenho esse trabalho bastante forte nas redes sociais, as pessoas que chegam até a mim, elas já sabem do que se trata. Dificilmente alguém vai chegar até a mim sem saber do que se trata, porque viu um anúncio, alguma coisa, tá? Mesmo assim eu tenho toda essa conversa. Mas quando eu iniciei a minha carreira, era muito comum que pessoas chegassem, mesmo tendo uma conversa, que pessoas chegassem e tivessem uma outra intenção, quisessem apenas um gozo, ou enfim, ou entrassem num lugar de frustração, porque eu não tinha toda essa conversa detalhada, aprofundada que eu tenho hoje. Talvez eu até falava alguma coisa, mas de uma forma mais superficial. Então eu fui me afinando, né, ao longo dos anos, eu fui me melhorando nessa comunicação para evitar, e realmente tem funcionado. Mas quando acontece da pessoa chegar na massagem e mesmo após você ter explicado tudo, ainda haver algum tipo de constrangimento, você acaba ficando numa situação onde você está com uma consciência muito mais tranquila, porque você deixou muito claro antes da sessão. Então vou contar aqui um exemplo que aconteceu comigo durante uma experiência de massagem. Eu fiz a massagem sensitive e quando eu comecei a massagem Lingam, a pessoa, ela tava com outros interesses, mesmo eu tendo explicado tudo, né, antes. E daí eu falei pra ela, não, eu te expliquei antes do que se trata. Daí a pessoa falou, não acredito que você está fazendo a massagem no meu Lingam e não está sentindo nada. Daí eu falei, não, eu não estou sentindo nada em fazer a massagem no seu Lingam. E isso tá muito claro, foi muito especificado antes. Daí ele falou, ah, não, se for só pra você fazer a massagem Lingam e não for rolar mais nada, então pra mim eu não quero. Eu falei assim, ok, então vamos parar a sessão. E eu parei assim muito de consciência tranquila, porque ele sabia do que se tratava e se ele não queria continuar, uma escolha dele, né? E daí ele ainda propôs de pagar metade da massagem porque ele não fez a massagem completa. Eu falei, não, você reservou a minha agenda, o meu horário, você vai pagar a sessão completa. Ele pagou a sessão. Até é interessante que, de repente, vocês cobrem antes a sessão. Eu não costumo fazer isso, eu sempre cobro depois. Mas, de repente, para se sentir mais seguras, de repente cobra antes a sessão, porque daí você não tem o risco de acabar a sessão e a pessoa falar, ah, eu vou pagar metade da sessão, porque daí você vai fazer o quê, né? Daí não tem muito para onde correr. Enfim, então é isso. Durante a sessão, se você já explicou antes e acontecer qualquer imprevisto, já foi conversado, a pessoa estava ciente, e daí você não tem responsabilidade porque a pessoa, de repente, está numa imaturidade, né? Tá numa infantilidade de querer uma coisa que já foi conversado, que já foi combinado antes da sessão, tá bom? Então é importante deixar muito claro antes. E se acontecer durante, fique com sua consciência tranquila,
porque você deixou claro e você sabe que não é o seu objetivo fazer a pessoa gozar. E se a pessoa ficar frustrada, ela vai ter que lidar com a frustração, né? A gente não tá aqui para agradar as pessoas, para satisfazer as infantilidades da pessoa. A gente tem um propósito, e o nosso propósito, quando a gente está comprometido com o nosso trabalho, nós estamos realizando. Então, fique com essa consciência tranquila que o seu propósito você está comprometido em realizar. É isso, espero ter esclarecido acerca desse assunto. Se ficou ainda alguma dúvida, né? Se você é terapeuta, tem alguma dúvida, ou se você é interagente, quer fazer uma sessão e tem dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você tiver interesse em aprender mais sobre Tantra, tem o meu curso online de Tantra, onde eu ensino tudo: meditação tântrica, massagem tântrica, sexo tântrico, autotoque tântrico. Eu vou deixar o link para o meu curso online aqui abaixo na descrição do vídeo. E é isso, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!